Vamos pensar um pouquinho. Imagina só uma época em que cada nova descoberta científica parecia um ataque direto, um golpe no coração da fé. Pois é para esse verdadeiro campo de batalha de ideias que a gente viaja hoje. E olha, essa não era só uma pergunta teórica, não. No século XIX, isso gerou uma crise de fé gigantesca. Porque, de repente, a geologia, a astronomia, elas começaram a contar uma história do universo que era muito, mas muito diferente daquela que estava nas escrituras. E foi bem no meio desse conflito todo que uma obra usada de Allan Kardec, chamada A Gênese, surgiu com uma proposta, assim, bem radical. E se a gente construísse uma ponte entre o laboratório e a catedral? A ideia era mostrar que eles não precisavam ser inimigos. Ok, primeiro, vamos entender o tamanho dessa crise. O problema central era um choque de cronologias, sabe? A geologia estava mostrando que a Terra se formou ao longo de períodos imensos, eras inteiras. E isso batia de frente, diretamente, com a história da criação em 6 dias. A fé estava num beco sem saída. Então, como é que se sai de um impasse desses? A solução que a Gênese propõe é, na verdade, muito engenhosa e ela começa redefinindo um conceito que é a base da religião, a própria ideia de revelação. Em vez de pensar na revelação como uma coisa que aconteceu uma vez só, lá no passado, a Gênese diz que ela é um processo contínuo. É como se o véu do desconhecido estivesse sendo levantado o tempo todo, pouquinho a pouquinho. E aqui vem a virada de chave. A própria ciência se torna uma forma de revelação divina. Nessa visão, cada lei da natureza que um cientista descobre é, na verdade, a descoberta de uma lei de Deus. Simples assim. Com essa lente nova, de que a ciência também revela, o livro faz um convite. Vamos reler as histórias mais importantes da Bíblia. A proposta é parar de tentar ler tudo como se fosse um livro de história e começar a decodificar o que tem ali como grandes alegorias morais. Pega a história da criação, por exemplo. De repente, os 6 dias não são mais um problema de calendário. Eles se transformam numa metáfora belíssima para os enormes períodos geológicos da evolução do cosmos, da Terra. E essa ideia fica ainda mais clara com a história de Adão. Ela é totalmente reenquadrada, vira uma alegoria para a jornada de cada ser humano. Um momento em que a consciência desperta e a gente tem que lidar com a responsabilidade de escolher. Certo. Se as histórias antigas são alegorias, o que a gente faz com os milagres? Esse é um dos temas mais difíceis para a fé, E a Gênese mergulha nisso, oferecendo uma explicação que tenta colocar os milagres em harmonia com as leis naturais. A proposta aqui é que aquilo que a gente chama de milagre não é uma quebra das regras do universo. São só os efeitos de leis naturais, ainda que espirituais, que a nossa ciência ainda não conseguiu descobrir. E a chave para entender essas leis ocultas seria um conceito chamado fluido cósmico universal. Pensa nele como uma substância primordial que conecta absolutamente tudo no universo. E com essa lógica, eventos como as curas de Jesus ganham uma nova perspectiva. Deixam de ser algo mágico, uma violação da natureza, e passam a ser vistos como uma aplicação super avançada e compassiva do que a gente poderia chamar de uma física espiritual. Ok, vamos juntar as peças. A ciência é revelação, as escrituras são alegorias, os milagres são leis naturais. E aonde tudo isso leva? Bom, leva a uma reinterpretação radical de uma das ideias mais assustadoras que existem: o fim do mundo. Então, pode ser aquela imagem de destruição física do planeta. A Gênese prevê o fim de um mundo moral. A ideia é que a humanidade estaria passando por uma transição gigantesca, em que a velha era do egoísmo está caindo aos pedaços para dar lugar a algo totalmente novo. E essa transição seria marcada por uma luta entre 2 gerações. De um lado, uma geração apegada a um passado que já não se sustenta. Do outro, uma nova geração que está surgindo para construir o futuro. De acordo com a Gênese, essa nova geração já nasceria com as ferramentas tanto morais quanto intelectuais para criar um mundo baseado em harmonia e progresso de verdade. No fim das contas, o livro deixa a gente com essa reflexão. E se as grandes transformações que a gente tanto teme não forem sobre destruição, mas forem, na verdade, as dores necessárias do nosso próprio crescimento moral? Hoje, a gente vai explorar o espiritismo e o seu fascinante mundo invisível, sempre com base nos textos que deram origem a tudo isso. E para começar, nada melhor do que aquela pergunta que, olha, todo mundo já se fez pelo menos uma vez na vida, né? O que acontece depois da morte? É a partir dessa questão, que é universal, que toda essa doutrina começa a se desenrolar.
Para a gente não se perder nesse caminho, o nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai ver a ideia central. A alma sobrevive? Depois, como seria a tal ponte para o mundo invisível? Em seguida, a gente explora como seria esse mundo dos espíritos. Se essa comunicação existe, quais são os perigos? E por fim, a pergunta de $1 milhão. Qual é o propósito de toda essa jornada? Então, vamos começar pelo começo, né? Pelo pilar de tudo. A base do espiritismo é essa crença fundamental de que a alma, ou o espírito, não só sobrevive à morte do corpo físico, como também, e isso é crucial, mantém a sua individualidade. De acordo com esses textos, o espírito é a nossa essência, é o nosso eu de verdade. A morte do corpo não apaga quem a gente é. Pelo contrário, a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa memória, tudo isso continua existindo. Tá, mas aí surge uma questão. Como é que um espírito, que é imaterial, consegue interagir e manter uma forma? É aí que entra esse conceito aqui, que é fundamental. O perispírito. Pensa nele como uma espécie de corpo energético, semimaterial, que serve de elo entre o espírito e o corpo físico. É por causa dele que o espírito manteria uma forma reconhecível mesmo depois de desencarnar. E essa citação aqui de O Livro dos Médiuns reforça um ponto-chave. O espírito não é uma fumacinha, uma energia vaga que se dissolve no universo. Não, ele é descrito como um ser com contornos definidos, com uma identidade própria, uma história. Ok, se a gente parte da premissa de que os espíritos existem e continuam sendo quem eram, a próxima pergunta é quase inevitável. Dá para se comunicar com eles? É agora que a gente vai explorar a ponte que, segundo o espiritismo, conecta nosso mundo com esse mundo invisível. E essa ponte tem nome: mediunidade. Ela é descrita não como um superpoder, sabe? Mas como uma faculdade, uma sensibilidade que algumas pessoas teriam de forma mais aflorada, permitindo essa troca entre os dois mundos. Seria algo da natureza humana e não sobrenatural. E olha, não é tudo a mesma coisa não. A mediunidade se manifestaria de muitas formas diferentes. Temos os médiuns de efeitos físicos, ligados a ruídos, batidas, movimento de objetos. Os videntes e audientes, que veem e ouvem os espíritos. Os falantes, que emprestam a voz. E os escreventes, que escrevem as mensagens. E até os curadores, que seriam canais para energias de cura. Para a coisa ficar mais concreta, vamos dar uma olhada num dos métodos mais antigos, lá do começo da codificação espírita, a psicografia usando uma cestinha. Era assim, o médium só apoiava as pontas dos dedos na cesta e ela, supostamente movida por um espírito, ia escrevendo. Esse método foi bem importante para tentar mostrar que a inteligência por trás da mensagem não era a do médium. Beleza, já passamos pela ideia da sobrevivência da alma e da possibilidade de comunicação. Agora, vamos tentar espiar o outro lado. Como seria esse mundo dos espíritos? Quem mora lá? E como eles vivem? A primeira coisa a entender é que o mundo espiritual não é um lugar todo igualzinho. Muito pelo contrário. Ele é descrito como um grande reflexo da Terra, com uma hierarquia bem clara, baseada na moral. De um lado, os espíritos superiores, com uma linguagem mais elevada, que inspiram coisas boas. Do outro, os inferiores, com uma linguagem mais, digamos, rasteira e que podem até inspirar sentimentos ruins. A ideia é que o caráter que a pessoa tinha em vida, ela leva consigo. E para a gente ter uma noção do que isso significa na prática, olha só essa passagem de O Céu e o Inferno. É um relato que seria de um espírito em sofrimento e a descrição é fortíssima. A dor aqui não é um castigo de alguém, mas um estado da própria consciência, uma consequência direta do que foi feito em vida. Agora, do outro lado da moeda, olha só o contraste. Aqui a gente tem a descrição de um despertar feliz. A morte é vista como uma libertação, o fim de um pesadelo para quem viveu uma vida mais virtuosa. Ou seja, tanto a felicidade quanto o sofrimento seriam condições da própria alma. Mas calma lá, nem tudo são flores. Essa comunicação com o mundo invisível não é apresentada como um passeio no parque. Os próprios textos espíritas fazem muitos alertas sobre os perigos e as armadilhas que podem aparecer nesse caminho. E o principal perigo, o mais comentado, é a tal da obsessão. Ela é definida como essa influência persistente, quase um domínio que um espírito considerado inferior pode exercer sobre uma pessoa. Isso poderia afetar pensamentos, sentimentos e até as ações de alguém. Então, como é que a pessoa se protege? Os textos dão uma espécie de guia prático. A recomendação é analisar tudo com muito critério.
É para ficar de olho em sinais de alerta, a mensagem tem contradições, a linguagem é grosseira, os conselhos vão contra o bem, o espírito tenta criar intriga ou bajular o ego do médium, tudo isso são bandeiras vermelhas. No fim das contas, a mensagem central é muito clara. A fé não pode ser cega. A principal ferramenta de defesa não é nenhum ritual mágico, mas sim o pensamento crítico. A doutrina insiste que toda e qualquer comunicação tem que passar pelo crivo da razão antes de ser considerada. E com isso, a gente chega na nossa última parte. Afinal de contas, para que tudo isso importa? Se a comunicação é real, mas também arriscada, qual é o propósito final? Para que serviria essa conexão entre os dois mundos? Essa citação aqui, para mim, resume tudo. A vida na Terra é vista como uma escola. E como em qualquer escola, uma única aula, ou uma única vida, não seria suficiente para a gente aprender tudo o que precisa e se livrar de tudo que não presta. Isso abre a porta para a ideia das múltiplas existências, da reencarnação, como um caminho de evolução. Portanto, o objetivo final da comunicação não seria matar a curiosidade, prever o futuro ou conseguir vantagens. De acordo com a doutrina, o propósito é puramente educacional. A gente aprenderia com as experiências, boas e ruins, dos espíritos, para tentar acelerar o nosso próprio progresso moral e intelectual aqui na Terra. E a gente termina com essa reflexão. Se a gente parte do princípio de que a vida continua e que cada ação nossa tem uma consequência direta no estado da nossa alma, como é que essa perspectiva poderia moldar as nossas escolhas, a nossa moral, o nosso senso de propósito, enquanto a gente está aqui agora? A questão fica no ar para a gente pensar.